Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. A aula de hoje vai ser a nossa primeira aula fora a revisão de matemática básica, ou seja, ela se encerrou na última semana, na nossa aula gravada na última semana, e a partir dessa semana, então, a gente entra oficialmente nos conteúdos do nono ano, tá? Para que vocês acompanhem a nossa aula, eu preciso que vocês peguem um livro de matemática, o de capa marrom, na página 13. O começo da nossa aula de hoje, ela não vai ser diretamente no livro, mas na sequência a gente vai passar a usá-lo nessa mesma página que eu disse, a página 13, tá? Eu aviso quando a gente for entrar ali. Então, olha só, gente, a aula de hoje ela tem absolutamente tudo a ver com o atual momento que estamos vivenciando, tá? Tem a ver com a nossa vivência dentro dessa pandemia, tá? E ela vai gerar, então, um pano de fundo para o conteúdo que a gente vai trabalhar, tá? Então, veja o seguinte. Vocês que estão aí acompanhando os noticiários, várias vezes devem ter ouvido falar que o aumento de casos de transmissão, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, ele está obedecendo a um crescimento exponencial. Foi dito várias vezes em vários noticiários essa expressão, crescimento exponencial. E isso tem tudo a ver com matemática, tá? Hoje a gente vai entender o que é esse crescimento exponencial, tudo bem? E baseado nesse crescimento exponencial, inclusive, que foi indicado o isolamento social, né, a fim de que esse crescimento ele não tenha uma velocidade tão grande. A totalidade de casos, ela pode permanecer a mesma, porém, não acontecendo vários ao mesmo tempo, né, o que inviabilizaria, por exemplo, atendimento de saúde em hospitais, UTIs, etc. Então, presta atenção. O que é esse crescimento exponencial, né? É relacionado a que esse crescimento exponencial? Então, gente, quando se fala em crescimento exponencial, se diz que o número de casos ele obedece a um padrão que está fundamentado numa operação de potenciação, tá? Então, é justamente esse conteúdo da potenciação que a gente vai retomar a partir de agora, tá? Só que para a gente continuar falando, então, desses casos de Covid-19, a gente vai ter que relembrar alguns aspectos da potenciação, tá bom? Então, aqui a gente para um pouquinho com esse contexto e a gente relembra algumas coisas. Então, para relembrar os elementos de uma potenciação aqui, eu vou dar um exemplo de uma potenciação, por exemplo, 2 elevado à terceira potência, que também a gente pode ler como 2 elevado ao cubo, tá? O 2, gente, é um elemento da potenciação que a gente chama de base. Essa base, ela tá no conjunto dos números reais. Ou seja, pode ser tanto positivo quanto negativa, tá? Pode ser tanto o número inteiro quanto o número decimal, um número fracionário também, pode ser um número irracional, que são as raízes não exatas, π, pode ser um número racional, periódico, né, como a dízima periódica. Enfim, pode ser qualquer número que no momento vocês conhecem, certo? E aí a gente tem o 3 ali, que a gente chama de expoente, tá? O 3 é o nosso expoente, e esse expoente, gente, ele pode ser qualquer número natural, pertence ao conjunto dos números naturais. Então, são os números que a gente utiliza para contar e junto a eles o zero, né? Então, pode ser 0, 1, 2, 3, enfim, certo? Então, veja lá, o que essa operação de potenciação significa? Significa que a base, ou seja, o 2, vai multiplicar por ela mesma a quantidade de vezes que manda o expoente. Então, no caso, se eu tenho 2 elevado à terceira potência, eu tenho 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ficar 2 vezes 2, que dá 4, 4 vezes 2, que vai dar 8. O 8, gente, ele recebe o nome de potência. Potência é o resultado da operação de potenciação, certo?
tá? Lembraram disso aí, tudo que a gente viu já desde, enfim, o 6º ano, acredito? Muito bem. Então, agora, a gente vai para um documento que a prof montou aqui para vocês, relacionando a operação de potenciação com a pandemia da Covid-19. Então, agora a gente vai observar isso aqui, tá? Esse documento do Word aqui é composto de 2 tabelas. A primeira são resultados de potenciações de base 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, até 2 a 20, tá? Então, veja só, o que eu quero que vocês percebam aqui? Pensando no seguinte, imagine que uma pessoa contaminada, tá, pela Covid-19, ela transmita esse vírus para outras 2 pessoas. Uma pessoa transmite para outras 2. Então, veja, num estágio inicial, ou seja, no momento 0, nós temos uma pessoa infectada. Se essa pessoa transmite para outras 2, num primeiro momento aí após a contaminação, nós temos 2 pessoas, então, que adquiriram essa virose. Depois, essas outras 2 pessoas transmitem para outras 2, 4, depois 8, 16, 32, 64, assim por diante, tá? Repito, esses são resultados de potenciações de base 2. Pensando aqui na melhor das hipóteses, de que uma pessoa transmita para 2 pessoas, para outras 2 pessoas, tá? A gente sabe que essa virose, ela é extremamente contagiosa, podendo até uma pessoa transmitir para outras 4 pessoas. Aqui a gente está trabalhando na hipótese de serem 2, tá? Aqui, nessa segunda tabela, são dados retirados do Ministério da Saúde. São as quantidades reais de casos aqui confirmados por meio de exames no Brasil. Lembre-se que nem todos os casos estão sendo viáveis serem a comprovação por meio de exames. Isso aqui são dados oficiais do governo, tá? Mas, enfim, temos visto nas temos visto nas notícias que, infelizmente, às vezes nem há testes suficientes para diagnosticarem o número de pessoas real que são infectadas com o vírus. Então, a gente tem um comportamento aqui a partir de 26 de fevereiro, né, até dia 6 de abril, segunda-feira, e a evolução nesse número de casos. Então, tinha um caso dia 26, permaneceu com o dia 28, dia 1º de março já foi para 2, permaneceu no dia 3 de março com 2, depois evoluiu para 8, 25, 34, 52, assim sucessivamente, tá? Pois bem, o que a prof fez aqui? Ela pegou os valores dos resultados das potenciações de base 2 e montou um gráfico no Excel. Tá aqui, ó, primeiro gráfico, potenciações de base 2. Esse gráfico, ele tem um determinado formato, tá? E eu vou comparar com um gráfico retirado do Ministério da Saúde, tá? Que tem um formato muito parecido com esse das potenciações de base 2. Então, veja, gente, quando vocês ouvem os cientistas falando, os médicos falando que as contaminações, né, a propagação desse vírus, ele atende a um formato exponencial, quer dizer que a curva de crescimento, ou seja, o gráfico de crescimento aqui de casos, ele se parece muito com uma curva de resultados de potenciações. Só que o problema das potenciações é que elas crescem muito rápido. Vocês já estudaram em anos anteriores, inclusive no 8º ano também, juros compostos, né? O que acontece nos juros compostos? Quando você contrai uma dívida, né, nesse tipo de juros, essa dívida, a partir de um determinado momento, passa a crescer muito rapidamente. É a mesma coisa que acontece com o número de pessoas infectadas. Por isso, da adoção de medidas de afastamento social, né, de isolamento, na verdade, social, por quê? Porque quando você não tem contato com pessoas das mais variadas possíveis, a chance de você ser um portador desse vírus e transmitir para outras pessoas vai diminuir, vai reduzir.
Então, a ideia do tal do achatamento da curva é não fazer com que ela cresça tão rapidamente, tá? E isso tem tudo a ver com o estudo da potenciação, né? Inclusive, existem matemáticos contribuindo, né, para diversos governos ao redor do mundo para fazer esse estudo, né? Analisar essa evolução ao longo do tempo de pessoas contaminadas, certo? Então, eu queria trazer isso como pano de fundo, porque muito se tem falado e isso tem tudo a ver com matemática. Pois bem, para a gente poder, então, de fato, retomar algo que a gente viu já em anos anteriores sobre potenciação, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 13. Eu vou abrir aqui a versão digital do meu livro, para que vocês possam, no livro de vocês, fazerem algumas observações importantes, certo? Então, vejam lá, na página 13, vocês têm, então, conteúdo de potenciação, né? E ele traz aquilo que eu já disse para vocês, né? Potenciação com número real na base, número natural no expoente. Então, vocês têm aqui uma representação de um tabuleiro de xadrez, né? Um tabuleiro de xadrez, ele é formado de 8 linhas e 8 colunas. E ele aqui levanta uma situação em que nós temos que descobrir, então, quantas casas tem no tabuleiro de xadrez. Ora, a gente tem aqui uma situação em que se você pegar o número de linhas e multiplicar pelo número de colunas, você consegue facilmente descobrir quantas casas você tem. Então, por isso que ele faz aqui 8 vezes 8, que é a mesma coisa que fazer 8 elevado à segunda potência, ou seja, 8 elevado ao quadrado, e aí você tem, então, 64 casas, certo? Tá? Tipos de leitura dessa potenciação, então pode ser 8 elevado ao quadrado, que é igual a 64, ou simplesmente 8 ao quadrado, aí suprimindo a palavra elevado, igual a 64, ou simplesmente 8 elevado à segunda potência, igual a 64, certo? Daí ele diz aqui que, de um modo geral, podemos escrever. Então, ele está trabalhando aqui com a linguagem formal de uma potenciação. Então, se A é um número real e N é um número natural, com N diferente de zero, então, o que ele está querendo dizer aqui, ó? A elevado a N. Então, A é um número real, a base é um número real. E N é o expoente, ele está trazendo N ali como um número natural diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque neste momento ele não está considerando o zero como expoente, porque vamos ter um momento apropriado e especial para discutir o que acontece quando o expoente é igual a zero, tá? Aguardem os próximos capítulos. Então, o que ele está querendo dizer assim? Que o A elevado a N é o A multiplicado por ele mesmo N vezes, N fatores, que está aqui embaixo, certo, gente? Tá? Então, como ele disse ali, A é a base, N é o expoente, certo? E a gente tem essa operação de potenciação. Tudo bem? Tá? Muito bem. A gente vai trabalhar agora com os exemplos aqui. Então, veja o seguinte, nos exemplos, a gente tem o da letra A, que é 2 elevado à quarta potência, que vai ser igual a 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Esse é um exemplo, mas a gente vai trabalhar com a generalização disso, ou seja, pensar em outros casos que sejam parecidos com esse. O que a gente pode retomar aí do exemplo da letra A? Todas as vezes que a base for um número positivo, a potência, ou seja, o resultado da potenciação, também vai ser positivo, certo? Letra B. Você tem menos 5 dentro do parênteses elevado à segunda potência, ou seja, elevado ao quadrado. Gente, todas as vezes que o parênteses aparecer na potenciação, tá? Ela quer dizer que tudo que está dentro do parênteses está subordinado àquele expoente. Então, menos 5 elevado ao quadrado é o 5 elevado ao quadrado junto com o sinal de menos, tá? Então, veja o seguinte, a gente vai ter, então, menos 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, vai ficar menos vezes menos, que dá mais, 5 vezes 5, 25, tá? Na letra B, nós temos menos 1 terço, desculpe, elevado ao cubo, ou elevado à terceira potência,
vai ser o menos 1/3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Lembrando que se o menos e o 1/3 estão dentro do parênteses, são os dois que estão elevados ao cubo, ou seja, eles têm que aparecerem multiplicados por eles mesmos 3 vezes. Então, aqui a gente vai ter menos vezes menos, que dá mais, vezes menos, que dá menos. Multiplicação de frações, a gente já retomou em matemática básica, esse é o objetivo, que a partir deste momento vocês apliquem os conhecimentos em matemática básica. E aí a gente vai ter, então, para multiplicar frações, a multiplicação dos numeradores, 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, e dos denominadores, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, então o resultado final dá menos 1/27. Certo? Agora eu quero chamar atenção para o seguinte, nas letras B e C, as bases são números negativos e ambas estão dentro do parênteses, mas o expoente da letra B é par e o expoente da letra C é ímpar. Então, eu vou retomar algo que vocês já sabem. Todo número negativo que estiver na base, dentro do parênteses, elevado a expoente par, vai ter a sua potência, ou seja, o seu resultado positivo, tá? Todo número que estiver na base sendo negativo e dentro de parênteses, elevado a expoente ímpar, vai ter o resultado da potenciação, que a potência é um número negativo, certo? E a letra D só vai reforçar isso. Você tem ali menos 2/10 dentro de um parênteses elevado à quinta potência, ou seja, elevado ao expoente ímpar. É a mesma coisa que você fizesse lá, menos 2/10 vezes menos 2/10, 5 vezes, tá? Então, você vai ter, como o expoente é ímpar, resposta negativa, e aí você vai ter que multiplicar o 2/10 por ele mesmo 5 vezes. Atenção! Gente, potenciação é algo que vocês erram assim por bobeira, tá? Cuidado que muitas vezes vocês insistem em fazer um cálculo mental, como esse caso aqui, e às vezes esquecem de contar com a quantidade correta de casas depois da vírgula, por exemplo. Ou fazem lá 2 vezes 5, não tem nada a ver multiplicar a base com o expoente, tá? Potenciação só é potenciação quando você multiplica a base por ela mesma, ou seja, não podem ter números diferentes sendo multiplicados, é sempre o mesmo valor. Tudo bem? Então, o resultado dessa potenciação dá menos 32 centésimos de milésimos. Tudo bem? Letra E, vocês têm 7 elevado à primeira potência, que dá 7. Toda vez que você tem qualquer tipo de base elevado ao expoente 1, o resultado dá ela mesma. Na letra F, vocês têm 0 elevado à sexta potência, que seria 0 vezes 0 vezes 6 vezes. Então, vai ficar igual a 0. 0 multiplicado por 0 dá 0. Então, não interessa quem é o expoente, tá? Se você tem a base igual a 0, você tem o resultado igual a 0. Só lembre-se que nesse momento você não pode ter expoente 0, tá? Então, pra gente, aí não tem 0 elevado a 0. Certo? Na letra G, então, a gente pode estabelecer uma relação com a letra E. Você tem a raiz quadrada de 5 elevada à primeira potência. Então, é igual a ela mesma, raiz quadrada de 5, tá? Lembre-se que a base pode ser qualquer número real. No caso da raiz quadrada de 5, ele é um número irracional, tá aí, tá? A gente já discutiu quem faz parte do conjunto dos números irracionais. Certo, gente? Agora vem uma das partes mais importantes da nossa aula, essa última observação aqui, ó. Observe que menos 3 dentro do parênteses elevado ao quadrado e menos 3 sem parênteses elevado ao quadrado. Existe uma diferença dos resultados, tá, gente? Por quê? Retomo o que eu falei agora há pouco. Quando você tem o parênteses, tudo que está dentro dele está subordinado ao expoente. Tudo, número e sinal. Então, esse menos 3 aqui, primeiro, que está dentro do parênteses elevado ao quadrado, é ele, o 3, e o sinal de menos, que vão ter que ser multiplicados por eles mesmos. Então, por isso que aparece aqui o menos 3 dentro do parênteses, vezes menos 3 dentro do parênteses. E aí você vai fazer menos vezes menos, que dá mais, 3 vezes 3, que dá 9. Agora, quando você não tem parênteses na base, o que significa isso? Significa que só o que está mais próximo do expoente está subordinado a ele, tá?
Então, veja, entre o sinal de menos e o 3, quem que está mais próximo do quadrado? É o 3, né? Então, o que isso significa? Que a única coisa que vai estar sendo elevada ao quadrado vai ser o 3, o menos não. E aí, o que esse menos vai fazer? Ele vai multiplicar o resultado da potenciação. Então, veja, nessa segunda potenciação aqui, é como se você tivesse uma expressão numérica, tá? É como se você tivesse menos vezes 3 ao quadrado. Entre potenciação e multiplicação, a gente faz primeiro a potenciação. Então, primeiro você faz o 3 vezes 3, vai dar 9. E esse resultado 9, você vai multiplicar pelo sinal de menos, porque depois da potenciação vem a multiplicação, que vai dar, então, o resultado menos 9. E aí, ele deixa claro que o menos 3, ou seja, qualquer base negativa dentro do parênteses, elevado a expoente par, tem um resultado diferente de uma base negativa sem parênteses elevado a expoente par. Generalizando, gente, não está escrito isso no livro, mas vamos generalizar aqui, ó. Todas as vezes que a base for negativa e estiver dentro do parênteses elevado ao expoente par, o resultado é positivo. Se a base for negativa sem o parênteses com expoente par, o resultado é sempre negativo da potenciação, certo? Tá? Ah, professor, e quando o expoente for ímpar? Independente de ter parênteses ou não, o resultado é negativo, tá? Tudo bem? Aí vai ser uma coincidência de ser o mesmo resultado, porém a resolução é diferente, tá? Porque num caso você considera o sinal elevado ao expoente ímpar, que é quando você tem a base entre parênteses, e se não tiver parênteses, o sinal de menos não está elevado ao expoente, certo? A gente vai bater muito nessa tecla aí. Bom, já orientando vocês, eu quero que vocês façam os exercícios que eu vou indicar aqui da página 14. Vou explicar aqui basicamente quais deles eu quero. Então, aqui, gente, da página 14, eu quero o exercício número 1, que é para treinar a resolução de potenciação, tá? Pulo 2, não quero 2, eu quero 3 também para treinar a potenciação, certo? Depois do 3, vocês vão fazer o 4 para trabalhar justamente com essa diferença entre a presença e a ausência de parênteses na base, tá? Como que vão ficar os resultados, tá? Vai fazer o número 5 para trabalhar expressões numéricas, lembrando de que numa expressão numérica, primeiro você resolve a potenciação e radiciação, ainda a raiz não vai aparecer, então por enquanto é só potenciação. Depois, multiplicação e divisão. Por último, soma algébrica, certo? Então, vocês vão fazer aqui as duas expressões. Pulo 6, vocês vão fazer o 7. O 7, gente, cuidado aqui, ó, explicando para vocês. Vocês têm aqui uma expressãozinha com expoentes N e M, tá? Na letra A, ele diz que o N é par e o M é ímpar, tá? Então, basicamente é o seguinte, você tem a base menos 1, entre parênteses. Aqui, o primeiro está elevado a expoente par. Gente, quando você tem uma base negativa elevada a expoente par, a resposta é positiva. É 1 elevado a um expoente par. O 1, gente, não interessa quanto que ele vai estar elevado. É 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1, ou no caso aqui, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vai dar 1 positivo, porque o N é par. Já quando você tem o expoente ímpar, que é o caso aqui do Mzinho, tá? Você tem o menos 1 dentro do parênteses elevado a expoente ímpar. O que você sabe que acontece? O resultado fica negativo. Como a base é menos 1, então o resultado vai dar menos 1 mesmo, tá? Então você vai compor essa expressão numérica e resolver os seus resultados. Cuidado que na letra B ele inverte, tá? O N é ímpar e o M é par, tá? Então, vocês vão ter aí que analisar se o resultado vai dar para cada uma das potenciações ou mais 1 ou menos 1. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí a aula. Essas são as orientações. No Moodle, eu vou fazer, vocês já devem ter lido, orientações por escrito, daí como que eu vou querer as respostas dessa atividade para que eu valide a participação de vocês aí, tá bom? Mesmo à distância. Beleza, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Um beijo e tchau.